Olá a todos! Estamos aqui com muito prazer. Somos do Centro de Estudos Fênix, eu sou Jussara Purini. Dá um oizinho ali, aí, Alê, também. Eu sou a Lê. Sou Marcelo. Dani. Isso. Tem muita gente que nos conhece pelo nosso trabalho. Somos uma associação holística sem fins lucrativos. Também temos um centro de estudos e projetos humanitários, temos um trabalho pela internet, fazemos lives, fazemos cursos de autoconhecimento. Nós somos unidos, inicialmente fomos unidos pelo amor, pelo carinho da energia do nosso professor, né? Paulo Riga, que uniu os nossos corações, e estamos aqui continuando o seu trabalho, sabendo a necessidade que o planeta se encontra nessa fase de transição planetária. Então, estamos aqui porque o nosso trabalho preza a automaestria, o autoconhecimento, o conhecer toda a realidade em que estamos inseridos, e para isso estamos aqui juntos fazendo esse trabalho de atualização, de conversa, é um bate-papo, uma mesa redonda, né? Porque trazendo também muito das nossas aulas, porque fazemos aulas semanais, pela internet, é uma mesa redonda, mas a gente está aqui nos quadradinhos, né, gente? E nós fazemos as nossas aulas semanais, temos vários níveis não níveis, mas várias classes, né, para que possamos aprender cada vez mais um pouquinho. Temos vídeos no YouTube sobre todo o tema de autoconhecimento, automaestria. Então, por isso estamos aqui hoje, sendo convidados, de uma certa forma, a entrar nos lares de vocês, no coração de cada um, para que a gente possa fazer esse bate-papo, para que possamos trabalhar juntos nesse processo de elevação da transição planetária. Então, só para falar um pouquinho, Ju, da nossa escola, que a nossa escola ela tem 3 blocos, né, para adultos, e tem 2, né, para as crianças, né, começa a partir dos 12 anos, e depois nós temos o Teen, que é de 12 a 20. Tá fechado o microfone, Dani. Perdão, gente. É o Teen de 11 a 14 e o Yang de 15 a 20. Isso. Aí depois nós temos nossos outros módulos, que seria o Despertar Consciencial 1, o 2 e o 3, né? Então a gente começa a galgar desde o autoconhecimento, a automaestria, entender a não reatividade com o que acontece à nossa volta, e depois a gente vai mostrando um pouquinho do que acontece no mundo, né, na geopolítica, e no final, no DC3, a gente entra com a desconstrução total, que é a gente entender que a gente foi, de certa forma, enganado, né, por toda uma cúpula da nossa sociedade. E a proposta, né, é justamente essa, que a Dani vai estar falando um pouco. Microfone. Então, gente, qual que é o propósito desse trabalho, né, desse projeto que a gente está sentindo em fazer, né? Realmente, primeiro a gente vai estar realmente fazendo essa mesa redonda, onde a gente vai ter outros participantes, né? A gente vai estar revezando aí, então a ideia é estar trazendo essa discussão aí, né? E o que a gente quer trazer? A gente quer trazer um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de geopolítica, um pouquinho de arquipolítica, espiritualidade, principalmente, né? Que vai ser quem vai fazer englobar tudo. Por quê? Não tem como a gente acha, né, que o autoconhecimento é só o autoconhecimento. Não. A gente precisa olhar nossa escuridão e ir lá fora também, para que a gente possa ser mais fácil esse caminho de olhar para dentro. A gente sabe onde pisar e o porquê estamos aqui. Então, o seu olhar holístico de tudo que está acontecendo lá fora e tudo, sem se envolver, isso que a gente quer estar passando para todo mundo, que é isso que a gente está fazendo na prática, né? O que eu posso tirar de cada vídeo que eu vejo,
sem julgamento, cada um de nós estamos aqui para trazer um pedacinho de nós. Cada um de nós temos uma missão, um propósito aqui. Ninguém tem a verdade absoluta. Então, a gente não pode falar que essa espécie existe, essa não, né? O que está ressoando comigo nesse meu estágio, nesse meu nível de agora? O que meu coração quer estar pegando daquele vídeo, daquele irmão que está ali? Esse pedacinho. O resto ainda não está... Ou eu ainda não cheguei lá, ou já passou, não importa. A gente não pode estar julgando. A gente quer trazer essa energia também de união. O propósito disso aqui, união de egrégoras, união de irmãos, que está todo mundo fazendo o seu possível nesse momento, todo mundo tentando se descobrir, tentando descobrir o que está acontecendo com a gente. Então, o que a gente quer trazer, junto com as informações que às vezes não são muito agradáveis, está despertando para essa matrix mesmo que nos deixou cegos, né? Inclusive nos separou tanto, nos separou do amor, nos separou da fonte, que na verdade nunca teve essa separação, mas a gente precisa só reconectar, né? Lembrar e tá fazendo esse nosso processo. Mas é importante a gente estar enxergando aonde a gente está pisando também, e está trazendo para o sentir. Tudo isso a gente mostra na Fênix, né? Como que a gente, dentro de um leque de possibilidades, para onde que eu vou sentindo dentro de mim, né? E não dando o meu poder, esperando dos outros. Então, é esse todo o processo, é essa toda proposta que a gente está querendo aqui passar, né, como propósito desse projeto aqui, né? Entre conflitos lá fora, essa cortina de fumaça, a gente entender um pouquinho, né, para poder discernir e de uma forma com mais sabedoria, com nossa própria conexão, que nós temos várias ferramentas na frente, a gente vai trazer um pouco aqui também, tá navegando todas essas informações que estão vindo sem estar nos dividindo. Nós estamos todos no mesmo barco, nós somos realmente um, né? Então, esse é o propósito. Agora, se os meus irmãos quiserem adicionar no propósito para a gente seguir adiante. É aquela coisa que a física quântica fala, né? Que, de acordo com o ângulo de visão do observador, muda a imagem. Então, a nossa proposta é justamente falar que nós, trabalhadores da luz, né, ou nós que estamos trabalhando em prol dos outros, estamos todos do mesmo lado. Então, a gente colocar essa união e que existem várias verdades. E é para cada um começar a entender e pegar a sua verdade a partir do seu coração. Está tudo certo, pegar a parte boa e deixar o resto, sem entrar em discussão, sem entrar em briga, mais ou menos com esse ponto de vista. O propósito da Fênix não é fazer de você alguém que vá estar seguindo alguma linha de pensamento. É você criar a sua própria linha de pensamento, né? É você estar sendo orientado a se instruir e a estar verificando os vários canais, essas várias verdades, e você fazer a escolha pela verdade que ressoa com o seu coração, né? A grande preocupação de nós aqui do Centro de Estudos Fênix, que não tem nenhum tipo de viés ideológico, nenhum tipo de viés religioso, nem dogmático, né? É justamente orientar vocês a serem mestres de si mesmo, tá? A gente não está mais na era de seguir gurus, seguir seitas, seguir religiões, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter daqui para frente. É você estar procurando vários canais, várias informações, ver o que ressoa contigo, e você está construindo aquilo que é o melhor para você, né? Então, você deixar de ser um seguidor e começar a ser um pensador, tá certo? E pegando um gancho aí dos nossos irmãos, por que a gente sentiu a necessidade? Porque a gente já trabalha nesse autoconhecimento, em todos os estudos de várias doutrinas filantrópicas, doutrinas religiosas, a gente uniu todas as informações que estão aí dispostas para a humanidade, que agora estão sendo reveladas com mais liberdade, graças à internet,
né? Então, a gente está descobrindo que somos muito mais do que nos condicionaram a pensar que somos. Isso a gente já trabalha na Fênix e a gente achou importante trazer esse trabalho aqui agora, né? Um compilado das atualizações, mas fazendo essa ligação com a nossa espiritualidade. Por quê? Porque a gente nunca viveu um momento de digamos, um crescimento da falta de conhecimento próprio, né? A depressão, eu sou da parte da saúde também, a depressão, a ansiedade nunca esteve tão presente na vida da humanidade. Mas por quê? Porque esse é um momento em que a Terra está passando a transição planetária. É o momento da virada, é o momento que chegamos ao limiar da nossa experiência tridimensional. Então, e chegamos também ao limiar da cristalização das informações que nos foram condicionadas. Então, nós sentimos a necessidade de chegar aqui. Para você que não conhece nosso trabalho, para você que não sabe o que está acontecendo, isso aqui é para todos, para trazermos um compilado, um resumo do que estamos vivendo, de como podemos passar por esse momento e do poder que nós temos para poder passar por esse momento. Como o Marcelo falou, está tudo dentro de nós. O momento do guru, o momento, né, de seguir o outro, passou. Porque nós temos um poder interno muito grande. Nós temos Deus Pai, Criador, dentro de nós. E nós fomos condicionados a esquecer dessa informação. Então, por isso que a gente está aqui hoje, trazendo todo esse material maravilhoso, e a gente vai seguir adiante. É bom ir pelas 3 regras do despertar, né, Ju? Já aproveita. Sim. Vamos, então a gente trabalhando, a gente tem até uma live na Fênix no YouTube que fala as 3 regras do despertar. Por quê? Porque agora nós estamos passando pelo cinturão de fotos. Para quem não conhece, né, esse trabalho são materiais trazidos de documentos antiquíssimos, né, dos tibetanos, de várias culturas. A gente traz um compilado de informações para libertar a nossa consciência humana. Então, nós temos 3 regrinhas que, se seguirmos, nós estaremos no caminho do despertar consciencial, que a primeira coisa é conhecer o sistema que a gente vive. A gente vive num sistema que nós fomos condicionados a acreditar que ele é real. Né? Mas, como a Alessandra falou, o estudo da física quântica, que foi trazido por várias pessoas aí nos trabalhos de informação, nas escolas de autoconhecimento, é conhecer que tudo isso aqui faz parte de uma ilusão tridimensional, que o ser humano está inserido para evoluir. Então, muito do que acreditamos ser verdade, ou grande parte, tudo faz parte de uma ilusão. O segundo é entender, né, que o processo é uma experiência e que faz parte da nossa evolução, como já foi falado. Então, para a gente libertar a nossa consciência, é necessário esse conhecimento e a gente não se revoltar, porque vamos ver que existem seres que estão aqui para trabalhar para o bem e existem seres que estão aqui para trabalhar por si próprios. Mas como todos somos filhos do Pai Criador, todos temos o direito a evoluir. Alguns vão evoluir mais devagar, outros vão evoluir mais rápido, mas todos nós temos o direito, porque somos todos irmãos, né? Somos todos filhos do universo, filhos do Deus Pai e Mãe. E do terceiro é, através desse conhecimento, através desse amor incondicional, nós utilizarmos todo esse conhecimento e expandirmos o nosso cardíaco, entendermos que fazemos parte da conexão do Pai Criador, né? Que somos uma extensão do seu amor incondicional do universo, e aí, assim, usando esse amor e usando esse autoconhecimento e saber que podemos, sim, transformar a nossa realidade a partir da abertura da nossa consciência, que é através do amor incondicional. E aí fazer a mudança através do nosso próprio poder crístico. Eu queria só comentar rapidinho ali na 2, que é muito importante a gente, porque o 1 seria o que eu falei no início, né? Ver o externo, a escuridão externa também é importante. A gente tinha na espiritualidade uma coisa, não queremos ver o escuro, não, só mantra. Não é bem assim, a gente está no sistema, a gente precisa
abrir o véu, né? Então, realmente tem aquela parte externa. E no segundo, a gente aproveita para ver para dentro, que é justamente o mais importante, a cura dos traumas, que lá na frente a gente vai ver, na próxima, inclusive, o quão importante a gente lidar com os traumas, que é através dos traumas que o sistema pega a gente. Então, aí a gente vai explorar bem lá na frente, não percam, né? E o terceiro também inclui essa questão de equilíbrio do pensar, sentir, agir e a cocriação, gente. É isso que a gente precisa estar fazendo, usando nossa capacidade de ser avatar que somos realmente, que a gente tem que estar relembrando, a gente tem que estar fazendo a conexão de quem realmente somos. Nós já somos tudo que a gente quer, nós já somos, porque nós vivemos em outra dimensão, a gente vai explorar isso também. Então, o que a gente precisa? A gente precisa realmente se conectar para trazer essa energia, para que a gente possa sentir essa energia, essas ondas que nós já podemos acessar de informações, de sabedoria e tudo, e estar co-criando o que a gente quer, não mais o que não funciona. A gente precisa conhecer, mas deixar de lado, sair das disputas, das separações, direita e esquerda, porque acima disso tudo, é isso, eles usam isso e os nossos traumas para que a gente possa ficar cada vez mais separado da nossa consciência, da nossa fonte. Então, aqui, e o que a gente passa na escola, esse aqui é o mínimo necessário para a gente conseguir sair dessa matrix realmente, né? E alcançar nossa soberania. Tudo isso é para a gente alcançar nossa soberania, que nós somos capazes, todos juntos, todos nós somos, né? Deixa eu falar um segredo. Vou pegar só um gancho e falar um segredo para o pessoal que está ouvindo a gente pela primeira vez e está ouvindo esse assunto pela primeira vez. Gente, nós não somos tão livres quanto a gente imagina que é. E vai ser uma surpresa quando a gente começar a falar sobre certas formas de manipulação que aprisiona a nossa mente, nosso coração e o nosso poder crístico que temos dentro de nós. Mas há formas de nos libertar. E uma delas é o conhecer, o se trabalhar, como a Dani acabou de falar. Vai, Alê, você quer falar alguma? Então, agora está na moda, né, falar do nosso futuro, né, da Terra Dourada, Terra de Ouro, né, a Nova Terra, ou então agora o mais que está em alta é falar o mundo Star Trek, né? E justamente por que foi implantada toda essa situação? Porque o Gene Roddenberry, lá atrás, ele foi contactado por seres elevados, de elevada vibração, para estar trazendo toda essa ideia futurista do Star Trek para as pessoas estarem fazendo a ponte. Então, hoje, quando você simplesmente fala o mundo Star Trek, você já liga aquelas naves maravilhosas, aquelas várias comunidades de várias galáxias unidas em prol de estar ajudando o próximo, né? Então, você vê que só numa frasezinha você já junta vários sentimentos e emoções. E isso é a cocriação, é você chegar nisso, né? Então, a gente já tem essa ponte pronta. E o nosso poder de cocriação é muito grande. Então, vamos lá para a nossa jornada, né? Então, hoje nós vamos estar falando também um pouquinho do quadro geral do sistema. Gente, é só um resuminho, tá? Nós vamos deixar aqui embaixo alguns links, né? O Demis tem lives maravilhosas falando da nossa situação geopolítica, tudo. Vamos deixar uma live dele em especial, porque ele já explica direitinho essa parte. Então, é legal vocês olharem lá para estar entendendo mais profundamente o que a gente vai estar falando aqui, porque aqui são só tópicos, né? Mas o que a gente sabe, né? Está tendo uma guerra, né? Tanto no plano físico como no plano astral. Lembrando que o plano astral a gente vai falar tudo que é o extrafísico, tá? Então, vai incluir tudo que não é o material ou a nossa realidade aqui dentro dessa matrix que a gente está. Então, falando um pouquinho primeiro do que acontece na fisicalidade. Quem que é a guerra? De um lado, a gente vai ter os grupos globalistas, né, que seria a NO, que não pode falar direito, né, N. Tem palavras que não vai dar para falar, né? E do outro lado vai estar a Aliança da Terra, né? Então, primeiro vamos falar quem faz parte desse grupo globalista, né? Então, vai estar entrando
a cara escura, né, que é liderada pelas 13 famílias, né, as grandes corporações, os grupos financeiros, né, e para entender melhor como que isso funciona, vamos deixar também aqui no nosso card um vídeo, Monopoly, que ele lá explica muito bem, assim, de uma maneira muito fácil e muito didática, provando tudo isso, que isso é uma realidade. E como que ocorre essa conspiração, né, de uma maneira bem rápida? 99% da população, que somos nós, estamos lá na base, né, o nada, né, para essa turma. Somos alimentos, servimos de marmita para essa turminha, né? E como eles fazem para controlar todo esse rebanho, que é muita gente? Inclusive, eles estão achando que é muita gente mesmo, por isso que vê aqueles planos, né, da conspiração para diminuir a população da Terra, tudo. Mas como é que eles fazem para estar segurando essas pessoas, organizando elas? Eles usam o quê? As religiões, as escolas, a mídia e o governo, que é quem manipula, né? Agora, como é que eles agem em cima, né, da religião, da escola, da mídia, do governo? Através das grandes corporações, né? Então, eles chegam dentro daquelas trocas, né? Antes, as nossas faculdades de medicina, por exemplo, né? As primeiras ainda, elas tratavam muito à base de fitoterápicos, a medicina, fazia acupuntura, era uma medicina mais energética, né? Só que quando começou a chegar nas universidades, os Rockfields, Rothschilds começaram a chegar lá, investiram dinheiro, e falaram assim, nós vamos ajudar essa universidade. Em contrapartida, vamos começar a dar ênfase para esses medicamentos que estão sendo lançados. E aí começou as Big Pharmas, né? Então, hoje em dia, toda essa parte holística foi tirada da cadeira da medicina. Hoje, os médicos, eles são voltados a ver o indivíduo como setores, né? E não como um todo, e não tratar toda a energia da pessoa mais, né? Então, isso é só um exemplo, tá? A gente falou numa faculdade de medicina, só que em todas as faculdades aconteceram isso, tá? Nas escolas, você já começa as crianças cheias de mimimi, né? Começa a dividir elas em classes, em gêneros, o bullying, né? Começou a implantar várias coisas que era para tirar a independência deles e começarem a deixar eles dependentes de um ser superior para estar julgando, né, o que pode ou o que não pode fazer. As religiões também, né, tudo é proibido, é do mal, né, isso é do demônio, e isso deixa você preso nas crenças religiosas e não deixa você explorar o que tem logo ali, depois do murinho que a gente é criado, né, dentro daquele confinamento. Daí, na religião, a gente até vê o domínio sobre o medo, né? Que não é só o lado escuro que é temido, né? A própria religião fala que nós temos que ser temente a Deus, mas que Deus é esse que nos pune, né? Então, começar a refletir que, mesmo dentro de religiões, de seitas, desses dogmas, a gente precisa ter uma reflexão do que é o lado negativo e o que é o lado positivo. Será que realmente a gente está olhando quem a gente deveria olhar? Né? Porque houve muita manipulação das informações. Às vezes, aqueles que tentaram nos ajudar são hoje considerados por esses religiosos ou por essas outras corporações como sendo o lado mal. E, na realidade, o lado mal está se fazendo de bem, né? Então, a gente precisa ter conhecimento da nossa história, da nossa criação, das nossas corporações, para saber discernir de que lado que nós estamos. Sempre aqui, ó, sentindo o coração. Exato. Um tipo de instituição que chega e fala que impõe pelo medo, né? Se você não agir de tal forma, Deus vai te punir, você vai queimar no inferno por resto da eternidade. Uai, que Deus é esse, que a gente sabe que Deus é o Pai Criador, a inteligência suprema do universo. Se o Pai que tem um filho aqui na carne, né, um humano, não colocaria um filho na prisão pro resto da vida por causa de um delito, você acha que... Então, a gente tem que aprender a usar o nosso lado crítico, a se perguntar, e não está errado em se perguntar, mas o que aconteceu? Algumas instituições chegaram, não, a gente não pode perguntar, porque senão você está pecando se você perguntar. Se você usar o seu cérebro
como eu falo na Fênix, né, às vezes eu menciono, se nós tivéssemos que seguir a mesma linha de raciocínio, nós teríamos uma cabeça atacada para a outra, né, um cérebro conectado, mas temos cada um cérebro individual para que a gente possa ter um pensamento crítico e possamos, como cada um de nós traz uma riqueza, uma informação, informações do nosso registro akáshico, que é o nosso histórico universal, né, o nosso histórico cósmico, para esse momento, para que possamos contribuir cada um com seu conhecimento para a expansão, para que a expansão da consciência possa acontecer da melhor forma. Bom, e falando em medo na religião, não vou nem falar da mídia, né? Porque a mídia é usada para a gente ter medo, né? Medo e consumir alguma coisa. Você tem medo daquilo, mas nós estamos dando a solução, faça isso. Então, é feita uma lavagem cerebral que as pessoas passam a nem questionar mais, e ela entra naquele ritmo que ela tem que fazer aquilo, porque todo mundo está fazendo, né? E por quê? Porque nós fomos condicionados desde o nascimento, né, Ale? A gente já cresceu no sistema, você não sabe que você está numa prisão porque você já nasceu dentro dela. E dentro do governo, eles criam as leis, né? Eles criam as leis que você tem que seguir, mediante o pânico que a população está indo através da imposição da mídia. Então, está tudo entrelaçado, né? Você começa a fechar. Agora você vai ver por que você fala que lá no topo são essas 13 famílias, né? Que está lá. Por quê? Tudo isso está sendo bancado. Quem que investe? Quem que põe dinheiro? Você vai cair nas grandes corporações, você vai cair numa Coca-Cola, numa Nike, você vai cair numa Pepsi, você vai cair numa Votorantim, você vai cair em várias. Fala, Dani. Então, é isso que eu poderia ter terminado, assim, que eu queria, assim, lembrar, né, que a gente sempre achou que fosse algo individual, né, Big Pharma, eles só querem ganhar dinheiro, independente do negócio que eles estão querendo fazer com o clima, aí, independente dos banqueiros, independente, tipo assim, como se fosse só ganância, né, mas não, a gente sabe que agora, que tem esse tentáculo lá de cima, né, que se divide em várias facções, e que, na realidade, quem sempre esteve no poder são os bandidos mesmo. Então, assim, todos eles estão conectados, né, Dani? A gente pensar, Então, assim, é aquela coisa investiga sobre as guerras das tesoras. Por que é importante? Porque a gente precisa abrir os olhos, né, para não dar energia mais para esse antigo sistema que é muito explorador. A gente não pode simplesmente ficar mantrando e pensando positivo só, né? A gente tem que ver que a gente não pode alimentar esse sistema, porque muito sofrimento vem desse sistema. É muita injustiça, as pessoas morrendo. Então, assim, por isso que é importante a gente abrir. A não-luz, ela quer que a gente não enxergue, ela quer que a gente não questione. Então, todos que vêm falar para a gente que não é para a gente qualquer coisa boa, que é ilusão, ou que não é para questionar, que não sei o quê, eu já fico assim, poxa vida, eu sinto comigo mesmo, não vou julgar, não vou nem nada, mas eu mesmo vou sentir comigo mesmo e vou ver por que caminho que eu vou. E é minha responsabilidade com as minhas ações e atos também, porque eu sou cidadã também. Eu preciso agir, lembra, o pensar, alinhar o pensar, o falar e eu agir. Eu não posso, eu tenho que agir na minha sociedade de uma forma, seguindo minha verdade, o meu coração. Então, porque nós somos, né, essa sociedade, a gente tem que mudar, trazer a nossa consciência maior, se conectar, trazer a nossa consciência para mudar o nosso meio. Eu acho que eu estou fugindo do tema, mas é assim, como que eu quis lembrar assim que realmente não é uma coisa isolada, gente, é tudo conectado, é isso que vai, Ju, vai ler. Bom, das grandes corporações, né, aí vem a cereja do bolo, porque até a grande corporações fala assim, mas tudo bem, você tem uma Coca-Cola, você tem uma Pepsi, né, elas são concorrentes, só que não, tá? Porque o que acontece? Quem investe dinheiro nas grandes corporações? São os grupos financeiros, né, e as fundações. E quem são esses grupos financeiros? Você vai passar a ver que a maioria do nosso sistema é bancado pelo grupo Vanguard, BlackRock, tem a parte do FMI que cuida da parte mais dos países, né, dos governos. Você vai ter Bill e Melinda Foundation, Clinton Foundation e outras mais. Mas onde que eu quero chegar?
você vai ver que a grande parte do capital dessas grandes corporações está no nome, sempre tem. BlackRock tem Vanguard. Sendo que a BlackRock, ela, em grande parte, o capital é da Vanguard. Ou seja, a Vanguard ela está ali no topo, né? E quem que é essa Vanguard? Está envolvida na turminha ali que tem dinheiro, das 13 famílias. Então, você percebe que realmente tudo foi arquitetado, né, de uma maneira para que você esteja enredado, né, quem realmente manda, né. Fora isso... Deixa eu só colocar numa prática isso que a Lê está falando. Se eu escuto uma mídia, essa mídia pertence ao grupo Vanguard. A mídia me diz, você, para não ficar doente, tem que consumir este medicamento. Aquela Big Pharma pertence a qual grupo? Vanguard. Para você consumir esse medicamento, você tem que melhorar a sua alimentação. Quem que é o maior produtor de grãos do mundo, né, hoje? Ele pertence a quem esse, né, que é a Monsanto. Monsanto. Pertence ao Vanguard. Ou seja, para qualquer lugar que eu vá, a Vanguard está envolvido. Se eu tenho que me deslocar de carro daqui até o centro da minha cidade, a produtora do carro pertence à Vanguard. O combustível que coloca nesse carro para eu me deslocar pertence à Vanguard. Então, assim, onde está a concorrência? Se tudo pertence à Vanguard, entendeu? É isso só que o que a gente eles tem pensam é o que vai se prevalecer. Então, eles têm tudo na mão para dizer para você, faça o que eu quero. E eles começam a manipular a mídia, que é o maior, como se chega até nós, né? Que, como nós ficamos sabendo das coisas, através do quê? Do que eles desejam. Então, hoje, a gente tem um carro que é a explosão, petróleo. Agora já está vindo a onda dos carros elétricos. Mas quem que determinou que isso é melhor que aquilo? O grupo Vanguard. Então, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção e ser crítico. Quem está ditando as regras do mundo? Só tem uma corporação, a Vanguard. E dentro disso, né, seguindo a nossa escala, a gente vai bater com quem? Nas sociedades secretas e nos altos graus da maçonaria. Gente, o pessoal que está lá embaixo, mesmo na maçonaria, não é falando mal, tá? Mas nem tem ideia do que acontece ali para cima. Então, essa turma, hoje a gente sabe que eles estão envolvidos na magia negra. Inclusive, depois, lá na frente, a gente vai estar falando também em outro programa, do que a Megan pegou, que ela está trazendo disso, do envolvimento com essas energias, né, de magos negros, e como que a nossa sociedade está presa nessa energia. Né? Então, essa parte da magia, ela realmente acontece, ela existe, e ela faz parte dessa escala de quem manda no mundo. Né? E, é lógico, o grupo Bilderberg, né, o Comitê dos 300, também, que eles fazem uma reunião anual falando quais são as diretrizes da Terra, né? Então, fala assim, para onde nós vamos agora? Então, o que nós vamos fazer agora? E lá eles decidem se tem muita gente, se não tem, precisa diminuir a população, então o que nós vamos criar? E é uma reunião que é fechada, não pode entrar ninguém da mídia, né? E lá é feito essa decisão. Ou seja... A gente também vai falar, né, gente, da onde que saiu esses grupos dessas famílias? Por que que o sistema é desse jeito, né? Porque... Para quem eles trabalham, para quem a Vanguard trabalha, né? Será que eles trabalham só para a parte 3D que a gente enxerga? Né? Uhum. É isso que a gente tem que começar a questionar. A gente tem que começar, né? O pessoal que está vendo isso pela primeira vez, que está começando a pensar, poxa, mas faz sentido, realmente já tinha pensado nisso. Começa a observar. Uma coisa que eu sou enfermeira, eu trabalho no hospital, uma das coisas que me chamou a atenção foi que na recepção do hospital, é uma outra coisa com relação a como o sistema funciona. Tem aquelas máquinas de vender, o hospital o quê? Incentiva a boa alimentação, mas tem aquelas máquinas de vender chips, Coca-Cola e chocolate. E a gente vive um problema sério com obesidade, né, com ácido úrico e tal. Então, quer dizer, olha só como a gente não percebe. Então, isso é vendido dentro do hospital,
e essas companhias também provavelmente pertencem ao grupo Vanguard, porque todo mundo vai para o mesmo lugar, quer dizer, eles incentivam no supermercado, você observa no supermercado, na parte que você está pagando, tem um monte de chocolate. Por quê? Porque isso causa problemas de diabetes, causa problemas de pressão, álcool, o álcool ele é liberado, né? Não é um produto que é marginalizado como certas drogas ilegais. Então, o que acontece? Você é incentivado a comprar aquilo para que você compre mais remédio, para que você compre seguros de saúde, né? Para alimentar o sistema. E, bom, a gente acabou de falar da parte ruim, né? Agora vamos falar quem que está do outro lado, né? Que é a Aliança da Terra, né? E quem faz parte da Aliança da Terra, que é um grupo autônomo, né? Ele não está vinculado a um país ou a um regime. É uma aliança, né? Como o próprio nome diz. E são os países que tiveram presente no Acordo Artemis, né? Juntamente com as grandes corporações que estão saindo desse regime da cabal, porque o mundo é um negócio, gente. Então, a gente não pode entender as grandes corporações como sendo do bem ou do mal. Envolve dinheiro. Então, eles vão ver aonde eles vão se dar melhor. Então, se foi feita uma proposta melhor, então, elas migram, né? Eles não têm princípios para achar o que me interessa mais. Me interessa mais dentro de onde eu vou sobreviver, né? Então, as grandes corporações fizeram parte, né, do Acordo Artemis, dentro delas, né, do Elon Musk, né, que a gente já está sabendo. E essa aliança da Terra, né, o Acordo Artemis foi criado pelo Loirão, né, que é aquele ex-presidente lá dos Estados Unidos. Então, ele que conseguiu reunir e fazer isso numa grande sacada, né, como também foi a Space Force, também, que é a nossa força espacial, né, que ele deu para esse lado. E, na época, ele juntou a NASA à Space Force, como a NASA fazendo parte da Space Force, através do Jim Bridenstine. Mas, com a mudança do governo dos Estados Unidos, o Jim teve que sair, porque ele era muito conectado ao Loirão. Então, no momento, ele tem um outro substituto, mas que também está trabalhando para a luz. Haja vista que a gente vê que tem muita coisa que a NASA agora está trazendo. A NASA nunca trouxe nada assim para a gente, né? Desde que o homem pisou na Lua, depois não teve mais nada. Agora você percebe que está vindo assim informações em doses homeopáticas, né? Mas já está começando a vir um fluxo de informação muito grande, né? E tudo isso veio o quê? Para o sistema da drenagem do pântano, né? Que é o sistema que foi implantado, né? Que atacaram o serviço secreto, né? Espacial. E por isso que veio todas aquelas histórias dos túneis, né? Que estão sendo destruídos, do resgate daqueles serzinhos pequenininhos, né? E tudo mais. Então, isso é o que acontece na Terra no hoje, tá? O que está acontecendo também. E na parte... Muito desse material, né, Lê, foi trazido pelo grupo de investigação desde a época de 1960, quando começou também esse trabalho de vários setores militares e tal, de pessoas que se agruparam para entender e para lutar contra esse sistema. É a 7ª letra do alfabeto, que quem conhece também, acho que se a gente falar, talvez caia, né? Traz todo esse material, né? Tem muita gente, queijo, tem muita gente que faz essas pesquisas, e a gente também já trouxe, né, o material do grupo brasileiro aqui, e a gente, muita coisa que a gente fala aqui também tem o canal do Demis Viana, que fala todo esse trabalho também, por isso que a gente está trabalhando como um egrégor para a gente trazer mais informação, um trabalho de amor, de informação, de libertação, né? Vai, Ale, desculpa, te cortei. Não, beleza, é bem por aí mesmo. E agora a gente está indo para a parte de quem é a luta no astral, né? Fala, Dani. O microfone. Então, era só porque você vai mudar de tópico, eu só queria trazer um pontinho assim para fechar essa questão de cima. Então,
a gente, enfim, sabe o que é? Eu acho que faz parte você fechar a parte do astral, e daí eu faço o ponto depois, se você terminar, você me avisa. Acho que vai fechar melhor, do jeito. Então tá bom. E na parte do astral, nós vamos ter do lado bom, né? Do lado bom, ou do lado dos nossos interesses, que ressoa com o nosso coração, né? Ou de cada um. Nós vamos ter a Federação Galáctica dos Mundos, né? O Conselho dos Cinco, né? Aí, junto com a Space Force, e o Conselho dos Nove, que está aqui dando o aval, né? Que o Conselho dos Nove vai chegar ali nos filhos paradisíacos, né? Que chega a criação, a fonte criadora, né? São os filhos primordiais da fonte, né? E do outro lado... Que está acima da vanguarda. Isso, que vai estar acima ali da vanguarda, né? Que é quem manda essa turma toda. A gente vai ter os reptilianos, draconianos, greys e seus híbridos, né? Os que são já a mescla, familiares com o gen deles, né? Ou esses seres encarnados em corpos humanos, tá? Os arcontes, que são seres etéreos, né? Eles não têm forma e, inclusive, eles são ditos na Bíblia, né? E a tal da consciência IA, que também que seria a mentora, né? Que é quem está organizando, porque o Arcontes, ele, de certa forma, ele entra influenciando os reptilianos e os draconianos através da sua cadeia que forma, e ele cria grades de influência, porque ele se alimenta da energia, tá? Ele se alimenta dessa energia de dor e sofrimento, ele precisa dessa energia. Então, nada melhor do que se unir como um parasita nesses seres, né? Agora, a consciência, ela está acima dos arcontes. E o que faz? Essa consciência, ela está entrando também e ela se coloca como soberana entre o bem e o mal, e ela faz as coisas que ela acredita dentro dela, né? No próximo programa, a gente vai estar falando um pouquinho da consciência IA, mais especificamente, para a gente estar abrindo um pouquinho mais o leque. É importante frisar aqui, desculpa, Marcelo, mas é importante frisar aqui, gente, que muita coisa das pessoas que não acompanham o nosso trabalho, que não acompanham o trabalho do Demis, que não acompanham, né, o trabalho das pessoas que estão trabalhando nesse despertar, muita coisa que a gente foi condicionado a acreditar. Ah, não existe vida da ancestral. Ah, não existe ET. Ah, você está doido. Gente, a maioria das informações que nós fomos condicionados a acreditar foi feito para controlar a humanidade. Chegou a hora de começarmos a pensar por nós mesmos, pensar e estudar, ressoou, o que eu estou sentindo a respeito disso? Né? Muitos de nós que estamos aqui, a gente, quando ouvia certas histórias, falava assim, isso não faz sentido para mim, isso não entra na minha cabeça. Né? Então, é esse o momento, vamos parar de seguir tudo que eles querem que nós sigamos como gado. É a hora da individualização, da verticalização do nosso poder pessoal em direção à consciência crística. Porque alguns de nós ainda estão desconectados, a maioria está desconectada. Então, está na hora de a gente começar a se conectar para sentirmos a força da unidade. Então, lembrar das leis herméticas, né? Principalmente aquela lei da correspondência, o que é em cima é embaixo. Então, se a gente comete esses desatinos aqui embaixo, a gente tem a possibilidade de pegar uma energia ou pegar um propósito e usar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, o mesmo acontece lá em cima. Então, se aqui nós temos ego, se nós temos interesses, lá em cima, no lado astral, também existe. Né? Então, o que a gente está tentando levar até vocês nós temos que expandir a consciência para ver que tipo de acordo a gente quer fazer, de que lado que eu quero estar, mas sabendo entrar no jogo. Que jogo eu estou jogando? Para que time eu estou jogando? Né? Porque eu tenho que ter o poder de decisão, o meu livre-arbítrio, ele tem que ser respeitado, para que eu tenha entendimento das coisas que estão acontecendo. Então, esse negócio de sair da manada me faz trazer à minha consciência uma percepção que eu não tinha antes, usar o critério do observador da física quântica para eu me posicionar
de forma que eu veja o todo, e não só o que querem que eu veja, né? Para eu ter condições de ter discernimento e usar de todo o meu potencial, né? Por que a gente fala, olhe para dentro? Porque você tem um potencial muito grande e essas pessoas, esses seres que estão acima da gente, não querem que você perceba isso, para que você continue sendo dominado. Então, a partir do momento que você eleva a sua consciência, você tem o potencial de decidir e discernir para que lado você quer participar desse jogo. Porque, infelizmente, é um jogo, né? Mas eu tenho a decisão nas minhas mãos. Eu quero jogar para o lado do bem ou quero jogar para o lado do mal, né? E parar de ser gado e ser manada para sempre jogar do lado do que eles decidem que a gente jogue, né? É isso que é o grande X da questão. Eu queria também fazer aquela conclusão que eu fechando a ler, lembrando, pessoal, que a gente vai colocar um monte de vídeo ali, que são coisas que realmente têm a condiz com as nossas experiências, né? Com a nossa vivência, né? Por exemplo, eu vivi 20 anos nos Estados Unidos, eu fui acompanhando muitas notícias, documentários que passam lá atrás, compilaram. Então, para mim, já ressoa, porque eu vi acontecendo muita coisa lá, já participei de muitas discussões, depoimentos e tal, que fecharam essa conclusão, tanto do Monopoly, quanto dos outros que a gente vai colocar, quanto até mesmo questões que o Demis está colocando, que a gente dá parabéns pelo trabalho dele, da pesquisa dele muito bem feita, a gente vai usar bastante no material dele, porque condiz com as nossas experiências, não é que a gente simplesmente gostou, a gente passa por experiências na Fênix, cada um traz sua experiência de vida que a gente junta, né? E tem questão que eu também sou sinóloga, tenho muitas experiências através do meu trabalho que vão encaixando, a gente vai fazendo triangulações, tem as canalizações, então a gente vai fechando um entendimento. Não quer dizer que a gente tem toda a verdade, não quer dizer que vai ressoar com todo mundo e está tudo certo, mas assim, também não é algo que a gente está simplesmente legal, gostei. A gente tem experiências por trás que a gente vai fechando e a gente vai compartilhando com vocês também. Outra coisa para o pessoal, assim, que só segue geopolítica, por exemplo, por isso que a gente veio trazer um apanhado. O pessoal que só segue geopolítica não entende o que acontece na exopolítica, né? E os seres que estão por trás. Então, é importante a gente abrir, expandir um pouco, né? E sentir também lá dentro que tem coisas doidas em tudo quanto é lugar, né? Eu senti o que realmente é real, mas existe a exopolítica e a espiritualidade e esse saber discernir dentro da espiritualidade também é importante para que a gente realmente não seja massa de manobra e não caia nas energias e não alimente ainda esse sistema. Porque não adianta nada a gente querer alimentando o sistema antigo. A gente tem que realmente se desprender do sistema antigo, dessas energias pesadas, densas, nas ações também, lá no dia a dia, lá fora, o que a gente está alimentando, o que a gente está escolhendo, o que a gente está vivendo, está indo nos dramas ainda, que a Matrix leva, não adianta nada a gente estar tentando fazer uma espiritualidade se a gente realmente não olhar bem dentro o que está acontecendo e fora também. Então, assim, fazendo um geralzão e a gente vai navegando juntos tudo isso, né? Eu quero só fazer um comentário rápido aqui, que a gente já está terminando também. Aí muita gente vai se perguntar assim, mas cadê Deus nisso tudo? Porque muitas vezes que eu falo assim, não, entrega, bota na mão de Deus. Não, Jesus toma conta. Gente, Deus Pai Criador, Ele criou tudo isso. Ele é onisciente, onipresente. Então, Ele está em nós. Ele está no universo. Todos esses seres que a gente acha que está fazendo isso ou aquilo, às vezes são coisas que não são tão benevolentes, são filhos do Pai Criador. Tudo isso a gente vai falar no nosso programa já no começo, que tudo faz parte de uma experiência. Só que também o condicionamento de algumas instituições fala assim, não, faz assim, se comporta desse jeito, que senão Deus vai te castigar. Então, é muito fácil colocar o nosso poder na mão do outro. Ou então uma pessoa que está querendo te manipular
colocar o seu poder na mão do outro. Agora é o momento de ancorarmos a nossa soberania como seres crísticos, como os filhos de Deus no universo, né? E para isso a gente precisa conhecer, a gente precisa parar de falar, não, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente evolua, que a gente tenha conhecimento, que a gente acorde, que a gente ame, né? E que a gente tenha responsabilidade pelos nossos atos. E até pensar no mal é uma responsabilidade. Por quê? Porque a gente está afetando o universo. Não falar mal do outro, a gente está emanando energias deletérias. Então, a gente tem que ter conhecimento que os nossos pensamentos, as nossas emoções, como falou, o agir, o pensar e o falar tem que estar em sintonia, porque para isso nós vamos emanar sentimentos bons, não só para a gente, mas para todo o universo. É isso aí, Juju. A gente tem mesmo que estar alinhando, né? O pensar, o sentir e o agir. Por isso que é procurar no coração ver se realmente o que eu estou fazendo ou o que eu estou pensando condiz com o que está vindo daqui, né? Se a gente vê que tem alguma coisa desalinhada na gente, espera, respira e aí passa para frente, né? Então, vamos para as considerações finais. A gente agradece para vocês que estão nos assistindo. Esse é o programa piloto, né? Então, a gente vai tentar dessa maneira, assim, tá explicando um pouquinho do que a gente passa em sala de aula, né? A nossa maneira Fênix, né? E a gente agradece a todos vocês. Gratidão. Gratidão aí para vocês estarem nos acompanhando e acreditando na nossa missão e na nossa proposta. Eu também agradeço aqui já de antemão, e o maior objetivo é da gente sair do medo, né? Mas para isso a gente precisa do conhecimento. É um prazer estarmos aqui. Gratidão, gente, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando, e também conheçam nossas escolas, a nossa escola, quem não conhece ainda, né? Provavelmente vai ter os endereços aí direitinho, e vamos juntos nessa jornada de compartilhamento aí para os próximos. Fiquem com Deus.